Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre análise conjunta e como utilizar o tipo de pergunta conjoint na Question Pro. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou parte do time de Customer Success. Se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo pelo LinkedIn ou por e-mail. A agenda para esse vídeo é falar sobre o que é análise conjunta, os tipos de análise conjunta, os usos dela, as vantagens, como adicionar a pergunta conjoint em suas pesquisas e um exemplo de análise conjunta e também análise de dados da pergunta conjoint. O que é a análise conjunta? A análise conjunta é um método de pesquisa de modelagem de escolha para entender como as pessoas tomam decisões de compra. No mundo real, frequentemente nos deparamos com situações em que temos que fazer escolhas difíceis entre diversas alternativas. A pergunta do tipo conjoint nos ajuda a entender o que é essencial para o seu público-alvo. Envolve como eles fazem as escolhas deles e quais características essenciais eles não estão dispostos a abrir mão. A pergunta conjoint é um tipo de pergunta avançada que os pesquisadores de mercado usam para apresentar muitas combinações de atributos do produto, como características, custo, marca, etc. Com base nas respostas dos entrevistados, os pesquisadores de mercado podem descobrir os recursos mais apreciados pelos clientes e ter uma ideia de preços. Muitas vezes uma compra envolve avaliação de vários parâmetros que podem torná-la complicada. Em tal situação, realizar uma pesquisa de análise conjunta pode ajudar a compreender a psicologia do cliente. Quais são os tipos de análise conjunta? A Question Pro oferece os tipos de design abaixo para análise conjunta usando o modelo de escolha discreta. Primeiro, o Random. Esse design é uma amostra aleatória dos possíveis níveis de atributos. O software de pesquisa criará uma combinação única de atributos para o número de tarefas por respondente. Para saber quais as opções serão apresentadas quando sua pesquisa for implantada, você pode executar um simulador de conceito conjunto. The Optimal, ao projetar experimentos para estimar modelos estatísticos, projetos The Optimal estimam parâmetros sem viés e com variância mínima. O design The Optimal executa um conjunto de testes para otimizar ou investigar o assunto em estudo. O algoritmo cria um design ideal para as tarefas por respondente e tamanho da amostra. E Import Design, esse tipo de análise permite que designs no formato SPSS sejam importados e usados pelo módulo de escolha direta. Por exemplo, você pode importar projetos ortogonais, fatoriais fracionários e usá-los em pesquisas na Question Pro. Quais são os usos da análise conjunta em pesquisas? Bom, a ideia central é que o consumidor avalie diferentes características de um produto e decida quais são mais relevantes para ele em qualquer decisão de compra. O objetivo principal de uma pesquisa conjunta online é definir valores distintos para as alternativas que os compradores podem considerar ao tomar uma decisão de compra. Equipados com esse conhecimento, os profissionais de marketing podem direcionar as características do produto ou serviços que são altamente importantes e criar mensagens com maior probabilidade de atingir os compradores-alvo. A análise conjunta de escolha discreta apenas apresenta um conjunto de decisões possíveis aos consumidores por meio de uma pesquisa e pede-lhes que decidam qual escolheriam. Cada conceito é composto por um conjunto de atributos, como por exemplo cor, tamanho, preço, detalhado por um conjunto de níveis. Tenho dois exemplos aqui de uso da análise conjunta. Primeiro, a simulação de mercado, onde podemos prever a reação dos potenciais clientes em diversos cenários. Você pode testar como o mercado vai se comportar em resposta às mudanças de preços, novos produtos ou diferentes canais de venda e distribuição. Ou a segmentação de mercado. Você pode filtrar os resultados da pesquisa com base em parâmetros como localização, dados demográficos, perguntas, tipos de dispositivo e muito mais. Assim, você pode segmentar o mercado-alvo com base nas diferentes escolhas dos consumidores. Quais são as vantagens da análise conjunta em pesquisas? Existem várias vantagens em usar a análise conjunta em suas pesquisas. A análise conjunta pode ajudar os investigadores a estimar as compensações que os consumidores fazem a nível psicológico quando avaliam vários atributos simultaneamente. Os pesquisadores podem medir as preferências do consumidor em nível individual. Ela fornece aos pesquisadores insights sobre fatores reais ou ocultos que podem não ser muito aparentes.
A análise conjunta pode estudar mais profundamente os consumidores e atributos e criar uma segmentação baseada nas necessidades. Análise competitiva, a análise conjunta pode entender como seu público-alvo percebe vários atributos de produtos e marcas. Experimentação fácil, os pesquisadores de mercado podem mostrar diferentes combinações de atributos e determinar qual produto ou serviço tem maior probabilidade de ser o mais bem-sucedido no mercado. Essa experimentação fornece muitos insights sobre as preferências dos clientes a um custo baixo. E melhor estratégia de branding e marketing. Depois de saber o que os clientes estão procurando e que provavelmente comprarão, você pode formular melhor uma estratégia de marketing. Então, como adicionar perguntas de análise conjunta em suas pesquisas? Vamos acessar aqui a plataforma. Eu já tenho uma pesquisa onde eu criei uma pergunta conjoint. É bem simples para você criar uma pergunta conjoint. Você pode clicar na sua pesquisa no botão adicionar pergunta. Você abre a seção aqui de perguntas avançadas e mais para baixo, nos modelos de seleção, você pode encontrar a conjoint. Ela já vem com esse modelo aqui, como se você fosse avaliar a compra de uma TV com base na marca, no preço, no tamanho. Já tem algumas marcas, preços e tamanhos nela. Eu já criei uma aqui, então vou mostrar essa mesmo. Na conjoint, você pode também adicionar, como qualquer outra pergunta, uma validação. Essa validação você pode escolher conforme os seus critérios. Dentro das configurações, você tem as opções de dicas pop-up, mas o mais interessante são esses tipos de desenho, que são aqueles que mencionei anteriormente, o Random, The Optimal e Importar. Aqui, nesse Concept Simulator, é onde você vai fazer a simulação de conceitos. Então, vamos supor que eu vou fazer a simulação de 50 conceitos diferentes. Eu clico nesse botão, o sistema vai me mostrar os conceitos aqui com a marca, preço, tamanho e resolução, que são os diferentes recursos que eu coloquei aqui. E a contagem, ela representa mais ou menos, aproximadamente, o número de vezes que cada um desses níveis vai ser apresentado. Dentro de cada um dos meus atributos, eu tenho esses 4 níveis, e a contagem é o número de vezes, aproximadamente, que esses níveis vão ser exibidos. Aqui para baixo, eu utilizei esse modelo random, né? Então, para baixo aqui eu tenho meus recursos, que são marca, preço, tamanho e resolução. Aqui, o tipo desse recurso, eu já atribuí a marca como marca mesmo, o preço como preço, e os outros eu deixei estabelecido como outros. Esses dois parâmetros aqui, eles são utilizados para calcular a elasticidade de preço, eu vou mostrar isso mais para frente na análise. E aqui dentro dos níveis eu utilizei 4 níveis para cada um, 4 marcas diferentes, 4 preços diferentes, 4 tamanhos, 4 resoluções. Nós sugerimos não incluir mais do que 5 níveis para descrever um atributo. Nós fornecemos um relatório offline para análise conjunta se a contagem total dos níveis exceder 25, mas o mais recomendado é não exceder 5 para descrever cada atributo. Para adicionar atributos ou níveis, você pode selecionar esse botão Add Feature para adicionar novos atributos, como resolução, a marca e tudo mais. E adicionar novos níveis para cada um dos atributos, você pode clicar no botão Add Level, ou você pode clicar nessa opção de editar Features e Levels in Bulk, para editar em massa todos os seus atributos e todos os seus níveis. No momento em que você edita ou adiciona novos atributos aqui, o sistema já atualiza aqui embaixo em tempo real também. Depois você pode acrescentar os seus ou alterar os seus níveis de cada atributo aqui. Depois basta salvar, eu vou fechar porque o meu já está salvo. Aqui embaixo você vai ter a opção de escolher quantas tarefas você quer que exibam no seu exercício da conjoint e quantos conceitos por tarefa. O que seriam esses? As tarefas seriam como que as telas que exibiriam esses conceitos. Então, se eu escolhi 2 conceitos por tarefa, eu quero que apareçam 2 conceitos por tela, em 4 telas diferentes. Então, seria como que 4 etapas para a pessoa terminar de responder a minha pergunta de conjoint. Eu vou clicar aqui no visualizar para a gente simular como funcionaria. E aqui eu vejo o conceito número 1, conceito número 2. O sistema mostra à esquerda aqui os meus 4 parâmetros, né? Os meus 4 atributos, marca, preço, tamanho e resolução. E à direita ele mostra os conceitos, cada um com uma marca diferente, um preço, um tamanho, uma resolução. Eu posso escolher um dos dois. E aí aqui eu vejo que está degrau 1 do 4. Isso significa que ele está na primeira etapa, né? Na primeira task, na primeira tarefa. Então eu posso clicar em próximo, ele vai para a segunda tarefa. Eu tenho que escolher de novo entre os dois.
Depois ele vai para a terceira tarefa, escolho de novo. Depois ele chega na quarta tarefa e aí eu finalizo a minha pesquisa. Aqui dentro da Conjoint você também pode estabelecer conceitos proibidos que você não quer que apareçam nunca. Por exemplo, eu quero que a marca Samsung nunca tenha uma televisão de R$ 3.000 com 32 polegadas e a resolução 1080. Eu poderia tornar esse conceito proibido. Eu posso, na verdade, adicionar aqui até 10, mas se eu quiser eu posso adicionar outros também. Por padrão já vem esses, mas eu posso adicionar mais. E aí deixo salvo esse conceito para que ele nunca seja exibido. Às vezes é um conceito que não me faz muito sentido. E aqui na opção de adicionar tarefas fixas, eu posso estabelecer um conceito que vai aparecer sempre. Então, eu sempre quero que apareça Samsung de R$ 3.000, 50 polegadas, 4K. Então, esse conceito ficaria fixo. Outros conceitos apareceriam para que eu possa avaliar entre um e outro, mas esse aqui ficaria fixo em todas as etapas para todos os respondentes. Então, são essas as opções que a gente tem na nossa Conjoint. Vou entrar aqui na parte de análise para nós vermos como ficaria, né, no nosso dashboard. O dashboard ele aparece da mesma forma como em qualquer pesquisa, ele mostra o número de visualizações da pesquisa, o total de respostas, quantas pessoas concluíram, quantas desistiram. Aqui abaixo nós temos aquela mesma pergunta que eu acabei de mostrar. Ele mostra na importância de atributos qual se tornou mais importante. Aqui eu vejo que o atributo mais importante é a resolução, o menos importante é a marca. Mais para baixo eu consigo ver o melhor perfil, que foi esse da Samsung, R$ 1.500, 36 polegadas HD. O pior perfil foi Sony, R$ 2.000, 32 polegadas Full HD. E aqui dentro dessa opção de modelos de seleção, análise conjoint, nós temos mais detalhes dessa pergunta. Aqui, para escolher a pergunta, você pode escolher se você tiver mais de uma conjoint. No caso, eu tenho uma outra aqui, que eu utilizei para gravar um outro vídeo. Então, eu vou clicar aqui nessa opção, que é a minha pergunta em português. E aqui eu consigo ver as análises da conjoint de forma mais detalhada. Aqui na importância do atributo, eu consigo ver para cada atributo qual é a porcentagem de importância e em cada nível também qual o resultado de importância de cada um. Vejo que a resolução foi a mais importante foi HD, a menos importante foi Full HD. Não sei se faz tanto sentido os resultados, são respostas de teste, mas são dados que nós podemos analisar e ter gráficos aqui concretos. A marca foi o atributo menos importante, vejo que 10% das pessoas no total assim deu maior importância para a marca nas suas escolhas. Aqui a Samsung foi a mais importante, a menos importante foi a Sony. Aqui acima eu consigo fazer o download desse relatório exportando os conceitos exibidos para os participantes, exportando o relatório da análise conjunta completa ou exportando todos os perfis possíveis. Posso utilizar filtro de dados aqui também, caso eu tenha algum filtro criado, por exemplo, um filtro de gênero, um filtro de raça, localização, etc. Posso filtrar por aqui também para ver apenas naquele perfil específico as respostas aqui de importância dos atributos. Aqui na opção de perfis, eu consigo ver todos os perfis gerados aqui abaixo, então eu vejo todos os possíveis perfis para essa pesquisa, são muitos os perfis que eu tenho aqui. Mais de 256. Aqui acima eu tenho sempre os atributos, né? A marca, preço, tamanho e resolução. O melhor perfil que eu obtive, que também mostrou no dashboard, o pior perfil. E aqui nessa parte do meio ele mostra os perfis, eu posso ir rolando essa barrinha e vendo todos os possíveis perfis. Se eu quiser filtrar por aqui, por uma marca específica, para ver os perfis daquela marca, ou preço, tamanho e resolução, eu consigo ver também os possíveis perfis de acordo com esses atributos aqui. Aqui no Market Share Simulation, essa opção é o que dá a capacidade de prever a participação de mercado de novos produtos e conceitos que talvez não existam ainda hoje. Ela também dá a capacidade de medir o ganho ou perda de participação de mercado com base nas alterações dos produtos existentes para em um determinado mercado. Aqui você pode escolher os conceitos, adicionar o perfil para fazer essa simulação de market share. E aqui nessa opção de Brand Premium, na verdade, ela é utilizada para calcular a elasticidade de preço. Eu mencionei, enquanto mostrava a pergunta, que a gente pode estabelecer alguma dos atributos para ser a marca e outra para ser o preço. Dessa forma, o sistema consegue calcular a elasticidade de preço.
A elasticidade de preço, ela está relacionada com a procura agregada de um produto e a forma da curva da procura. Ela é uma característica de um produto do mercado. Quando você utiliza esses dois atributos de marca e de preço em sua conjointe, você abaixo aqui vai ter um gráfico com essa elasticidade de preço. Você consegue ver aqui os atributos que você criou, no meu caso são as marcas, a porcentagem e os preços, né? Então eu consigo verificar aqui na curva as contagens e tudo mais. Aqui eu também poderia extrair os relatórios nas opções de download. Então é isso, essa é a nossa conjoint. Muito obrigada pela sua atenção. Qualquer coisa estamos à disposição. Tchau!